Hoje eu vou falar para vocês o que é reserva de emergência, como montar a sua e quais são os melhores investimentos para você deixar o dinheiro da sua reserva. Fala moçada, eu sou o Caio Borges do Foco no Investimento. Hoje eu vou trazer para vocês um vídeo explicando tudo o que você precisa saber sobre a reserva de emergência. Desde o básico, eu vou te explicar o conceito de reserva de emergência e vou te falar quais são os melhores investimentos que você deve colocar seu dinheiro. Então, se você está cansado de ouvir que tem que fazer reserva de emergência, que tem que ter não sei quantos mil guardados na reserva de emergência, assiste esse vídeo até o final que você vai sair daqui sabendo tudo que você precisa saber. Se você for novo aqui no canal, já se inscreve aí para me ajudar e ativa o sininho de notificação para o YouTube te notificar sempre que tiver um vídeo novo aqui, beleza? Se você tiver caído de paraquedas aqui nesse vídeo, você não sabe nem o que é investimento, você não sabe como começar a fazer o investimento, então seu paraquedas te jogou no lugar perfeito na hora certa. Então vamos lá, tem muita gente que já começa a investir hoje e já quer começar a comprar ação, comprar fundo imobiliário, investir em bolsa, mas não é assim que funciona. O primeiro passo que tem que dar é montar a sua reserva de emergência, que vamos supor que aconteça uma coisa que você precisa desse dinheiro e normalmente essa coisa acontece numa crise, por exemplo. Em momentos de crise a bolsa está lá embaixo, então o dinheiro que você colocou R$1.000 na bolsa provavelmente está valendo 600, 700. E aí se você precisar dos R$1.000 na crise você não tem, você vai ter metade disso e olha lá. Por isso é muito importante você ter reserva de emergência, é ela que vai te dar segurança de você começar a investir um pouco mais do seu dinheiro na bolsa. Se você já pegar e começar a investir diretamente na bolsa, você provavelmente vai ter muito medo e consequentemente o medo vai fazer você perder muito dinheiro na bolsa. Bom, mas afinal o que é a reserva de emergência? Como o próprio nome já diz, a reserva de emergência é uma reserva, ou seja, uma quantidade de dinheiro que você tem que ter guardado para emergências. Olha, isso aqui é muito importante, tá? É obrigatório você ter reserva de emergência, não tem nem discussão. Porque se você acha que você já pode começar a investir diretamente na bolsa, existem milionários, bilionários que têm milhões em ações e eles têm reserva de emergência. Você acha mesmo que você entende mais de finanças e investimentos do que aqueles caras? Pois é, então montem sua reserva de emergência e depois você deixa um comentáriozinho no vídeo falando assim: obrigado, Caio, por me falar para montar minha reserva de emergência porque eu precisei desse dinheiro. Depois você vai deixar esse comentário que eu sei. Porque a reserva é para você usar para imprevistos, porque na verdade imprevistos são previsíveis. Você sabe o que vai acontecer, você só não sabe qual vai ser. Pode ser que você bata o carro e precise desse dinheiro, pode ser que você precise pagar uma conta de um hospital imediatamente, pode ser inclusive, por exemplo, você vai pagar a escola do seu filho no começo do ano e a escola fala que se você pagar à vista o ano inteiro, eles te dão 50% de desconto. E aí você está abrindo mão de economizar 50% do colégio dele porque você não tem dinheiro naquele momento. Ter dinheiro em mãos, ter dinheiro em caixa te faz sobreviver, cara. Te faz aproveitar as oportunidades quando elas aparecem. O tanto de dinheiro que você vai ter na sua reserva de emergência depende muito do seu trabalho, depende muito se é você que sustenta a casa sozinho, se alguém mais sustenta a casa com você. Enfim, depende de uma série de variáveis, mas de modo geral, o ideal é que você tenha aí de 3 a 12 meses do seu custo de vida. O custo de vida não é o seu salário, é o tanto que você gasta, são os seus gastos essenciais que você precisa para sobreviver. Então se você ganha R$1.000 e seus gastos essenciais é de R$500 e você vai ter uma reserva de emergência por 6 meses, então você não vai precisar guardar R$6.000, que é 6 vezes o seu salário, você precisa guardar 6 vezes o seu custo, que é de R$500, então com R$3.000 você já tem sua reserva de emergência montada. Para quem, por exemplo, trabalha, mora com os pais e não gasta quase nada, você pode ter aí 3 meses do seu custo de vida na reserva de emergência, que é um tanto suficiente já. Se você é empregado, por exemplo, um CLT, o ideal é que você tenha aí pelo menos 6 meses. E se você é empresário ou autônomo, é ideal que você tenha pelo menos 1 ano do seu custo de vida na sua reserva de emergência. Tá, mas agora vem a parte mais importante do vídeo. Onde que você vai deixar esse dinheiro da reserva de emergência? É debaixo do colchão? Não. É na poupança? Não. Então aonde que você vai deixar? Você tem 3 opções para deixar esse dinheiro. A primeira opção que você tem é deixar numa conta corrente de um banco digital que a conta dele renda pelo menos 100% do CDI. Tá, o que é isso? Vamos lá. Existe uma taxa chamada taxa Selic, que é a taxa mãe da economia. O CDI é uma taxa que acompanha a Selic, ele é ligeiramente menor que a taxa Selic. Hoje, só de você deixar dinheiro, por exemplo, na conta corrente do Nubank, o seu dinheiro está rendendo 100% do CDI, que é praticamente o mesmo tanto que rende com a taxa Selic. Mas essa opção, você tem que saber brincar de guardar dinheiro, tá? Porque deixar o dinheiro na conta corrente e depois vir resgatar é a coisa mais fácil que tem. E o dinheiro da sua reserva de emergência não é para resgatar, é para você deixar lá guardado. Você olhar para o dinheiro na conta e achar que aquele dinheiro você pode gastar é muito comum isso. E aí a hora que você precisa da sua reserva você não tem porque você gastou com outras coisas. Além dessa facilidade de resgatar o dinheiro que você vai ter, os investimentos que eu vou falar aqui agora, eles têm um imposto chamado de IOF que é cobrado nos 30 primeiros dias. Então se você mexer nesse dinheiro no primeiro mês, você vai ter que pagar o IOF e seu dinheiro não vai render quase nada. E quando você deixa o dinheiro na conta corrente, a coisa mais fácil que tem, além de você resgatar para gastar,
é você resgatar para transferir para alguém, para emprestar esse dinheiro para outra pessoa. E quando você está fazendo isso, você está perdendo o poder dos juros compostos no seu dinheiro. E cada vez que você faz uma transação, o IOF te dá uma carcadinha ali no seu lucro. Então, se você não souber colocar o dinheiro lá e deixar ele paradinho, não coloca no Nubank. Escuta as próximas duas opções que eu vou falar para vocês. Mas antes de continuar, é claro, deixa o seu like aqui no vídeo se você estiver gostando e se inscreve no canal, que eu sei que você ainda não está inscrito. Investimento número 2 são os CDBs. CDBs é certificado de depósito bancário. Cuidado para não confundir o CDI que eu falei com o CDB. CDI é a taxa que acompanha a Selic. CDB é um certificado que é um investimento. Os CDBs pós-fixados, eles rendem de acordo com o CDI. Então, o investimento CDB rende de acordo com a taxa CDI. Por exemplo, os CDBs você vai render 90% do CDI, 100% do CDI, 120% do CDI. Isso quer dizer que quando a taxa Selic muda, o CDI ele muda também, ele vai acompanhando a Selic. E aí, consequentemente, o seu rendimento no CDB também muda, porque ele está acompanhando o CDI. Deu para pegar? Quando você investe num CDB, você está emprestando dinheiro para o banco. Então, ao invés de você ir lá pegar um empréstimo com o banco, é o banco que está pegando um empréstimo com você. E ele vai te pagar os juros depois. Por isso é importante analisar o CDB de qual banco que você está investindo, para você não correr o risco de investir, por exemplo, num banco que está prestes a falir. E o banco que eu falo não é o banco que você está fazendo o seu investimento, é o banco que emitiu o CDB que você está investindo. Que, por exemplo, você pode ter acesso ao CDB do banco X através do banco Y. Esse banco Y é só o intermediário, então você não precisa se preocupar com esse banco. Você vai investir através dele no CDB do banco X. Então o banco você tem que preocupar se vai falir ou não é o banco X. Caso o banco venha a falir, os CDBs eles são cobertos pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. O FGC vai te cobrir até R$250 mil por banco que você tenha seu dinheiro investido. Então, se você tem até R$250 mil por banco, você vai ter seu dinheiro todo ressarcido caso o banco venha a falir. Mas ainda assim, eu acho muito interessante você analisar o banco antes para não ter dor de cabeça e investir num banco que está prestes a falir. Porque até o FGC te pagar esse dinheiro, provavelmente já passou alguns meses que você poderia estar deixando seu dinheiro render em outros lugares. Para a reserva de emergência, o CDB que você tem que olhar, ele tem que render no mínimo 100% do CDI. Se ele não render 100% do CDI, você já pode eliminar ele, não vale para a reserva de emergência, porque ele está rendendo muito pouco. E provavelmente você não vai achar esse tipo de investimento nos bancos tradicionais, por isso a importância de você abrir a conta em uma corretora e investir pela corretora. Além de render 100% do CDI, a principal característica que você tem que olhar em um CDB para poder colocar sua reserva de emergência é se ele possui liquidez diária. Ter liquidez diária significa que no dia que você pedir o resgate, você já vai ter acesso a esse dinheiro. Porque provavelmente você vai achar CDBs que pagam 110%, 120% do CDI. Mas provavelmente você tem que deixar seu dinheiro preso lá por alguns meses ou até mesmo alguns anos. E esse CDB não serve para reserva de emergência. Porque quando a gente fala de reserva de emergência, você está precisando do seu dinheiro para uma emergência. Se você pode esperar alguns anos, não é uma emergência, né? Então ele tem que estar disponível para você no dia ou no máximo no dia seguinte. Até como você encontrar alguns CDBs que pagam 100% ou até um pouco mais de 100% do CDI com liquidez diária. O terceiro investimento que você pode colocar sua reserva de emergência é no Tesouro Selic. O Tesouro Selic, a hora que ele caiu para 2,25% ao ano, ele começou a render menos que esses CDBs que rendem 100% do CDI. Esses dias para trás, a B3 cortou essa taxa de 0,25% ao ano. Então agora, o Tesouro Selic voltou a render um pouco mais que os CDBs que rendem 100% do CDI. E para mim, o Tesouro Selic é a melhor opção que tem, que além de estar rendendo ainda um pouco mais, ele ainda é o investimento mais seguro do país. Nos CDBs você corre o risco do banco falir e demorar para te ressarcir esse dinheiro. No Tesouro Selic você está emprestando seu dinheiro para o governo, para o Brasil. E para o Brasil falir, todos esses bancos que emitem CDB já faliram muito antes. É importante ressaltar aqui que a B3 cortou a taxa de 0,25% ao ano para quem tem até R$10 mil no Tesouro Selic. Quem tem mais de R$10 mil no Tesouro Selic vai ter que pagar proporcionalmente essa diferença. Porque eles pesquisaram e viram que 53% dos investidores que têm dinheiro no Tesouro Selic têm até R$10 mil. Então isso aí já vai ajudar mais da metade dos brasileiros que têm dinheiro no Tesouro Selic. O Tesouro Selic é o investimento mais seguro do país, como eu disse, e além disso ele ainda tem liquidez D+1. Isso significa que se eu pedir o resgate dele hoje, amanhã eu tenho acesso ao dinheiro. E o fato dessa segurança toda que o Tesouro Selic nos dá, para mim, mesmo ele rendendo um pouco menos que os CDBs, ainda compensava ter o dinheiro no Tesouro Selic. Agora então que ele está rendendo um pouco mais, você pode ter certeza que é lá mesmo que eu vou deixar meu dinheiro. As três opções que eu dei aqui para vocês são muito boas, então eu não estou recomendando que você deixe no Tesouro Selic, é o que eu faço com o meu dinheiro. Se qualquer uma das três que você escolher, você vai estar fazendo um bom investimento. Então recapitulando as três opções aqui. A primeira é conta em banco digital, que rende pelo menos 100% do CDI. Lembrando que essa opção é para você que consegue ver seu dinheiro na conta e sabe e tem o raciocínio de que aquilo é a sua reserva de emergência e você não vai mexer nele.
CDI. Se você pensar que você pode mexer nele, esquece essa opção. Segunda opção, CDBs que rendem no mínimo 100% do CDI com liquidez diária. Lembrando também, nessa opção você tem que dar uma analisada no banco que você está colocando para ver se ele não está prestes a falir. E o terceiro investimento é o Tesouro Selic, que é o mais seguro do país, que tem liquidez D+1, ou seja, você recebe seu dinheiro no dia seguinte. E agora com o corte da B3 para quem tem até R$10.000 no Tesouro Selic, ele está sendo um dos que mais rendem também. Bom pessoal, se você tiver gostado desse vídeo, deixa o like aí para me ajudar, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho de notificação para o YouTube te avisar sempre que tiver um vídeo novo aqui e me segue lá no Instagram, @eu.caioborges. Tem 2 vídeos aparecendo para vocês aqui agora, eu tenho certeza que pelo menos um deles vai te ajudar, então já clica nele aí, vai lá assistir. Eu vou ficando por aqui, um abraço e falou!